Graças a paz, irmãos, boa noite. Os irmãos estão felizes de estar aqui? Está um dia frio, né? Mas está gostoso de estar na casa do Senhor. Como é bom podermos louvar o Senhor, exaltá-lo. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé nesse momento. Nós oraremos. Vamos orar dando abertura ao culto dessa noite. O Senhor é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Eu quero, antes de orar, irmãos, ler um texto bíblico. Está em Jeremias, capítulo 29. A palavra do Senhor diz assim a partir do verso 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Essa é a certeza que Deus nos dá. Se nós procurarmos Ele de todo o coração, Ele irá nos atender. E nesse contexto aqui, irmãos, nós vemos um povo preocupado, né? Porque o povo estava indo para o cativeiro da Babilônia. E mesmo assim, na situação difícil, problemática, Deus traz uma palavra de esperança. Deus diz: olha, embora vocês estejam sofrendo por irem para o cativeiro da Babilônia, ainda assim eu sou o Deus de vocês, ainda assim eu cuido de vocês, ainda assim eu tenho um plano, e meu plano é melhor do que o plano que vocês têm. Eu sou o Deus de vocês. Esse é o nosso Deus, irmãos, um Deus que cuida de nós, independente das dificuldades que enfrentamos, um Deus que se faz presente no meio do seu povo, e Deus está aqui, amém? Por isso, glória ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós agradecemos, porque nós temos a oportunidade, Pai, de estarmos reunidos nessa noite na sua casa, adorando e engrandecendo ao Senhor, que é digno de toda honra e glória. Senhor nosso Deus, nós vemos pela sua palavra que o Senhor cuida de nós mesmo em situações em que nossa esperança se vai, mesmo em situações em que duvidamos da tua presença, e o Senhor está lá, o Senhor está ao nosso lado em todo momento, mostrando que os seus planos são melhores do que os nossos, mostrando, Senhor Deus, e prometendo que se nós buscarmos o Senhor nos ouvirá. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Essa é a promessa do Senhor na sua palavra que lemos, e nós que desejamos, Senhor Deus, nessa noite buscar o Senhor de todo o coração, toda a nossa alma, de todo o nosso ser, todo entendimento. Queremos, Senhor Deus, entregar ao Senhor. O Senhor é digno, o Senhor é merecedor. Pai amado, nós te louvamos, te exaltamos em nome de Jesus, e viemos aqui para oferecer um louvor a ti. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Se você puder, bata palmas com a gente. Sua obra vou cantar.
possa receber a sua cruz. Da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Quebrantado no seu amor. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Uma ótima noite para cada um de vocês. Que privilégio é nós podermos cantar a esse Deus que nos salvou, a esse Deus que nos deu vida novamente, né? Que privilégio é nós podermos nos achegar ao Senhor. Ele não só criou todas as coisas, Ele não só nos salvou e nos disse, tudo bem, vocês estão salvos e pronto, mas é um Deus que se relaciona conosco, é um Deus que se aproxima de nós, é um Deus que derrama amor, que derrama graça, é um Deus que é grande, que é forte, mas que também segura as nossas mãos. Ele não está distante, Ele não está separado, Ele não está ausente de nós, mas Ele está no nosso meio. E a esse Deus que é grande, nós podemos exaltar, a esse Deus que é grande, nós podemos louvar e usar as nossas vozes para engrandecer ainda mais o seu santo nome. Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade faz sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome.
céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Você pode se sentar. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Todo mundo com frio? Creio que não, né? Mas o Espírito Santo nos aquece, irmãos. Amém? Amém. Estamos aí juntos e vamos continuar nessa caminhada, na certeza que estamos no caminho certo. Meus irmãos, você que nos acompanha pela internet, que Deus abençoe a todos vocês. E cada um que chegou aqui, que Deus fale ao coração de todos nós. Amém? Falando sobre mordomia, eu hoje dando uma lida, e como a palavra de Deus é viva, como ela é real. Parece que foi escrita ontem, mas Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre e eternamente. Todos nós, creio que sabemos a linda história de José. José, para mim, é um exemplo de administrador fiel. José era gente como eu e você. Aos 17 anos, pastoreando ovelhas, passou por uma grande injustiça. Os seus irmãos maquinaram ali uma situação muito triste. Só que Deus era com José. José foi vendido aos ismaelitas como escravo. José foi para trabalhar na casa de Potifar, o chefe da guarda de Faraó. Ali trabalhou com muito zelo, com muita sabedoria dada por Deus. Só que alguém talvez não estava muito feliz com isso, armou uma outra situação para ele,
que no caso foi a esposa de Potifar. Assediou. José, um homem de Deus, muito temente, não caiu nessa situação, fugiu. Potifar, quando ficou sabendo da situação, eu já vou chegar no texto lá que eu estou querendo ler, mandou prender José. José ali na prisão, Deus era com ele. O carcereiro, percebendo as habilidades de José, dada por Deus, já colocou ele para liderar os que ali estavam presos. Como Deus estava com José em tudo, teve ali a prisão do copeiro, que trabalhava lá com o faraó, e do padeiro. José tinha um dom dado por Deus de interpretar sonhos. Em dado momento ele interpretou um sonho ali na prisão, que se cumpriu. Chegou até Faraó. Como o Faraó teve aquele sonho com as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, não tinha quem interpretasse, chamou José. E aí eu vou convidar os irmãos para ir em suas Bíblias, lá em Gênesis 41, e os versículos 37 até o 43. Gênesis 41, do 37 ao 43. Em reverência à palavra de Deus, eu vou convidar os amados irmãos a ler em reverência à palavra de Deus, convido os irmãos a se ficarem em pé e eu estarei fazendo essa pequena leitura. Gênesis 41, do 37 ao 43, e a palavra de Deus nos diz assim: O plano pareceu bom ao faraó e todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel, selou e colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente arausto ia gritando: abra caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Amém? Podeis assentar. Meus irmãos, de pastor de ovelhas a rei do Egito. Porque José aproveitou a oportunidade que foi lhe dada.
ele foi um bom administrador com as coisas materiais e as coisas espirituais. Então é assim que devemos prosseguir na nossa caminhada cristã, sendo bons administradores, não só no sentido material, mas também com as coisas espirituais. Se o irmão tem um dom, exerça esse dom. Se o irmão acha que Deus não pode mudar as situações que aparentemente aos nossos olhos não tem mais jeito, o caso de José aqui, para muitos, esse aí é um caso perdido. Só que quando Deus está no comando, não tem caso perdido. Tem planos que estão a caminho de uma realização. Talvez, no caso de José aqui, ele estava sendo lapidado, preparado. Então, por isso é que muitas das vezes não devemos julgar as pessoas que estão passando por isso ou por aquilo. Porque às vezes Deus está trabalhando. Deus quer te levar a patamares mais altos. Só que você tem que ser fiel. Temos aqui o nosso momento de ofertório. E você pode dizimar e ofertar. Irmãos, dízimo é uma ordem. Devemos dizimar e ofertar. Deus pede apenas 10%. Nada mais, nada menos. Então você que ama a obra de Deus e quer ver ela crescer, oferte, dizime. Com certeza você não irá perder. E não cai naquela de, só vou dizimar quando as coisas melhorar. Não cai nessa, irmãos. Só vou ofertar quando as coisas melhorar. Não cai nessa. Só vou ajudar alguém quando as coisas estiver melhor. Não cai nessa. Não cai nessa. Que Deus abençoe aos irmãos. E vamos ofertar e dizimar enquanto os irmãos cantam. Se os irmãos se sentirem à vontade, coloque-se de pé mais uma vez. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor
seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Estarei fazendo oração, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, abençoe a cada um dos teus filhos que dizimaram e ofertaram. Eles fizeram isso em obediência à tua palavra, e sabemos que Vila Moraes é do Senhor. Em nome de Jesus, que a tua igreja esteja a cada dia mais sendo fiel em tudo, Pai, porque sabemos que o Senhor requer de nós obediência. Abençoa, Pai, aqueles irmãos que irão trabalhar na administração desse dinheiro, Pai. Sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, das tuas ricas bênçãos sobre cada um dos teus filhos que aqui congrega. Nos dê sabedoria, Pai, e discernimento para que a cada dia estejamos aqui, ó Pai, fazendo somente a vontade do Senhor, porque sabemos que a tua vontade é perfeita. Em nome de Jesus. Amém.
fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer, custe o que custar é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra que diz boa e agradável, perfeita é a vontade do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão, e nada vai frustrar os planos do Senhor. É um vencedor. Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo que determinou em seu coração. Capacita os chamados, fortalece os seus braços, mas a obra é dele e não falhará. Quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer, custe o que custar é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra que diz boa e agradável, perfeita é a vontade do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão, e nada vai frustrar os planos do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão, e nada vai frustrar os planos do Senhor. Você é o vencedor. Você é o vencedor. Você é o vencedor. Você é o vencedor. Boa noite, igreja, graça e paz, tudo bem? Cadê aquele sorriso? Cadê? Só o pastor sorriu, é o seu dia, né, pastor? Então, irmãos, eu estou aqui representando, né, os diáconos, a liderança da igreja, os ministérios, para fazer essa homenagem ao nosso pastor. As crianças, departamento infantil já fez. Vou pedir para que o pastor suba aqui à frente, por favor. Eu quero compartilhar com a igreja 2 versículos bem rapidamente. Um está lá em Jeremias 3,15, tá? Você não precisa abrir. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com conhecimento e entendimento. O outro, né, a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 17, uma carta pastoral. Sejam considerados dignos de dupla honra os presbíteros que governam bem, especialmente os que trabalham na pregação e no ensino. Tá? Eu peguei aqui rapidamente, o valor do pastor não é medido por sua popularidade, poder de persuasão ou quantidade de pessoas que ele atrai, mas sim por seu caráter e fidelidade a Deus. Não é medido pela aprovação de homens, mas pela aprovação de Deus. Amém? Vou convidar a Cris aqui para que venha.
Vou passar para lá. Cuidado aí. Uma lembrança especial para uma pessoa especial, simples, mas sempre muito especial. E essa lembrança também foi entregue hoje ao pastor Gilmar, né, pela irmã Cláudia, e ele pediu para que passasse para a igreja, que ele ficou muito agradecido, que ele amou a lembrança também, e que ele ama muito cada um de nós. Então, pastor, que Deus te abençoe muito. Você sabe que você é o motivo das nossas orações, né, e resposta de Deus para nós, e a gente, como igreja, a gente está hoje agradecendo, porque Ele nos honrou, né, com a tua presença aqui conosco, e a gente está muito feliz mesmo, igual diz você, de lua de mel, com o nosso pastor, né, com a família do nosso pastor. A gente está muito feliz mesmo por vocês aqui. Eu convido os irmãos a se levantarem, né, estenderem as suas mãos, nós vamos orar, agradecendo a Deus pela vida do pastor Oséias, pela vida do pastor Gilmar, pela vida das suas esposas, né, esposas dos pastores, né, que tem aí, aguenta o tranco, né, e pelos filhos também, né, então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, Senhor, por mais uma oportunidade, ó Deus, de poder nos dirigirmos, Senhor, ao templo, a esse local, ó Deus, para juntos, Senhor, engrandecermos e adorarmos o Teu santo e amado nome, Senhor. Hoje é um dia especial, o dia do pastor, ó Deus, e nós nos sentimos, ó Deus, felizes, ó Pai, pela vida do pastor Oséias, pela vida do pastor Gilmar, esses homens, ó Deus, escolhidos por Ti, ó Pai, para ministrarem, Senhor, o ensino, para conduzirem, Senhor, a vida espiritual da Tua igreja, do Teu corpo aqui na terra, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida deles, ó Pai, que o Senhor continue dando saúde, fortalecendo espiritualmente, ó Deus, e que eles possam, ó Deus, a cada dia se sentirem amados, Senhor, e apaixonados, ó Deus, pela igreja de Cristo, ó Pai. Fortalece, capacita, dá saúde, ó Pai. Essa é a nossa oração como igreja, ó Deus. Não porque nós merecemos, ó Pai, mas porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para nós, ó Pai. Por isso nós te oramos, confiados em Ti, ó Pai, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Obrigado, mestre. Obrigado, irmãos. Deixa eu passar aqui. Obrigado pelo carinho, irmãos. Obrigado pela homenagem. Realmente é muito bom saber que temos uma igreja que ora por nós, né? Que tem orado, tem acompanhado, né? O trabalho fica mais leve quando a gente percebe isso, né? Esse amor, esse carinho dos irmãos. Irmãos, eu quero, nesse momento, dizer que a nossa igreja tem trabalhado, né? Tem sido uma igreja operante, né? Isso é muito bom, sabermos que a nossa igreja não está parada, a igreja está agindo, está trabalhando. E nós, ontem, estivemos aqui em nossa igreja, num encontro de casais, muito abençoador, né? Tivemos aqui vários casais que estão aqui hoje, estiveram. Quantos casais que estavam ontem à noite, estavam aqui ontem à noite? Levanta a mão, só para... bastante casais, obrigado, pode abaixar. Muitos irmãos estavam aqui e foi bênção, viu, irmãos? Sabemos que as famílias, elas precisam de um acompanhamento, precisam de um cuidado, de uma mensagem específica. E tivemos aqui ontem o pastor Paulo Geraldo, ele é pastor lá da PIB de Pinheiros, né, um dos pastores lá, junto com o pastor Celso, e a sua esposa Solange, né? E eles são pessoas que já trabalham com casais há muito tempo, e trouxeram uma palavra aqui muito abençoadora, dinâmicas, né? Da qual aí nós tivemos algumas surpresas muito positivas, outras nem tanto, mas tudo muito agradável, descontraído, e trouxemos ali temas interessantes, né? Da qual sabemos que é necessário de ser trabalhado aqui em nossa igreja. Então, como ainda hoje é dia dos namorados, é dia do pastor também, mas é dia dos namorados, nós deixamos ali o mural. Depois, os casais que não tiraram uma foto, você pode ali com a sua esposa tirar uma foto, registrar, publicar nas redes sociais.
ter esse momento, né? Porque o romantismo não tem idade, né, irmãos? O romantismo não é só para quem está na lua de mel, não. O romantismo é para quem tem 10 anos de casado, 15, 20, 30, 40, 50 anos de casado, pode ter romantismo sim. Isso é importante, é saudável, é agradável, e isso deve ser até incentivado, né, na igreja. Aliás, nós temos um livro, né, que fala só sobre o amor na Bíblia, o livro de Cantares, né? Ele reflete o amor de um homem por uma mulher, mas esse amor também é entendido como sendo o amor de Deus para com o seu povo. Então isso é maravilhoso, é um livro romântico até. Eu quero também dizer aos irmãos que nós estamos nos ajustando aqui, retomando os trabalhos na área social da igreja, e eu fiz um apelo aí alguns domingos atrás aos irmãos, para que os irmãos pudessem ajudar, trazendo agasalhos, né, roupas de frio, e isso foi atendido, né, os irmãos atenderam esse apelo, em pouco tempo, ali atrás, o que era só uma caixinha, viraram várias caixas, né, de roupas de frio, de agasalhos, roupas para crianças, e os irmãos têm atendido a isso. Muitos irmãos têm perguntado, pastor, quando nós vamos fazer algo com essas coisas, com essas doações? Então, quero avisá-los, dia 24 desse mês, será uma sexta-feira, sem ser essa próxima sexta, a outra sexta, nós nos reuniremos aqui à noite, né? Depois vamos passar a comunicação para os irmãos de horários, tudo certinho, e nós vamos nos reunir aqui. Já conseguimos que uma empresa doasse para a gente os mantimentos para fazer uma sopa, já ganhamos isso, olha que bênção. E nós vamos fazer um sopão, vamos juntar esses agasalhos e vamos sair aqui na nossa região, levando isso para as pessoas que precisam. Pastor, eu não sou membro da igreja, eu posso vir nesse dia? Pode, tá bom? Você pode vir, se junte a gente, se você quiser trazer mais coisas, pode trazer. Pastor, eu vou conseguir mais doações, pode, traga essas doações. Pastor, eu não sei como fazer isso muito bem, eu sou jovem, nunca fiz. Venha para cá, a gente vai fazer isso juntos, ninguém vai sair aí sozinho de noite, não. Nós vamos fazer isso em conjunto, vamos sair juntos, vamos voltar juntos, vamos não apenas levar esses alimentos, levar esse sopão, mas vamos levar louvor, música, vamos cantar, vamos levar também a palavra de Deus. Então vai ser uma boa oportunidade de levarmos o alimento físico, mas também um alimento espiritual. Sabemos, irmãos, que esse frio, a gente fica aqui, né, está quentinho, estamos juntos, mas tem pessoas que realmente precisam muito, e como igreja nós queremos poder ajudar, queremos poder servir, né, o nosso bairro, as pessoas que aqui precisam. Então se programa aí dia 24, tá bom? O nosso irmão Ivanildo é o líder aí, junto com a irmã Cris, estão organizando esse trabalho. Creio que vai ser bênção de Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Eu quero apresentar os nossos visitantes. Eu vejo aqui alguns irmãos nos visitando. Gostaria que os visitantes, por favor, se colocassem de pé momentaneamente, só para a gente conhecer os irmãos, aqueles que estão nos visitando aí pela primeira, segunda, terceira, quarta. Fica de pé os nossos visitantes, por gentileza. Muito bem, temos aqui uns irmãos aqui, são da Igreja Batista do Ipiranga, né? O nome da irmã? Edeza, e o irmão? Sebastião. Mãe Edeza e irmão Sebastião estão nos visitando essa noite. Obrigado, obrigado. São irmãos queridos ali da Igreja do Ipiranga. Estávamos lá juntos, né? Agora, aqui próximo. Que bom que os irmãos tiveram a oportunidade de estar com a gente. Muito legal. Os irmãos podem sentar. Como que a nossa igreja disse para os nossos visitantes, irmãos? Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, viu, irmãos? Voltem mais vezes, sempre que quiserem. A casa dos irmãos também. E eu quero, nesse momento, chamar o nosso seminarista, irmão Felipe. Ele será, e chamar as crianças, não é verdade? As crianças estão querendo subir para o culto infantil. Vem aqui as crianças, antes do nosso seminarista. Pode vir seminarista também, vem cá, seminarista Felipe. Bom, Felipe, pode vir aqui também, pode vir. E as crianças vão subir para o culto infantil, mas antes nós vamos orar por elas, né? É verdade, vamos orar pelas nossas crianças. Amém. As nossas bênçãos aí. Legal. Vamos orar. Vamos estender uma das mãos à frente, irmãos? Vamos pedir a bênção de Deus sobre elas? Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos pelas nossas crianças, são bênçãos do Senhor em nossas vidas, em nossa igreja.
Clamamos ao Senhor pela vida delas, que o Senhor possa, Senhor Deus, falar com elas nesse culto infantil que terão, que isso seja bênção, e o Senhor continue também abençoando as nossas irmãs, os irmãos aí que têm se disponibilizado a servir nessa área do ministério infantil. Que o Senhor possa, Senhor Deus, capacitá-los a cada dia. Oramos agradecidos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Nossas crianças podem subir. Irmão Felipe, tome aqui o púlpito. Deus possa te usar grandemente, meu irmão. Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. É o frio, eu entendo, é o frio. A graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês aqui, viu? Eu tenho sempre um sentimento muito especial com os cultos dominicais. Eu não sei se você tem o mesmo sentimento. A gente tem o privilégio, né, e retomamos as atividades semanais da nossa igreja. O culto de quarta-feira tem acontecido aqui, tem sido uma bênção, mas particularmente falando, o domingo ele é especial. O domingo ele traz um ânimo diferente para mim, ele traz um encorajamento diferente, e eu acredito que não seja à toa, meus irmãos. Por quê? Segundo a tradição cristã, o domingo foi o dia em que nosso Senhor Jesus venceu a morte, ele ressurgiu dos mortos, e ficou-se definido como o dia do Senhor. Quando nós estamos aqui reunidos, nós estamos de alguma forma não só prestando um culto, mas alguns gostam de chamar esse momento de celebração, porque a cada semana a gente celebra a vitória do Cordeiro Santo de Deus. E que bom que você está aqui. Amém? Se você puder, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, nós leremos os 5 primeiros versos. E a nossa proposta nessa noite é fazer jus à data, segundo o nosso calendário batista, de pensar um pouco sobre essa vocação tão nobre que é a vocação pastoral. Mas engane-se quem pense que essa mensagem é somente para pastor. Então, se você achou, eu peço que você acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus com atenção. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos pedir a direção de Deus. Querido Deus, querido Pai, nosso Senhor, o nosso Deus, a nossa porção, nós te pedimos, ó Pai, no santo nome de Jesus Cristo, que Teu Espírito, ó Pai, opere em nosso meio mais uma vez, que a Tua palavra, que penetra o nosso coração de maneira mais profunda, possa mais uma vez, ó Pai, nos exortar, nos encorajar, nos motivar, nos moldar conforme a Tua santa vontade. Essa é a nossa oração no santo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um autor muito conhecido aqui no Brasil, chamado David Hunsey, ele tem um livro intitulado A Arte de Pastorear. Nesse livro, resumindo para os irmãos, ele coloca que os cristãos podem ser definidos como parábolas de Jesus. Se você não sabe, uma parábola é uma espécie de linguagem pela qual nós, ao desejarmos nos referir a algo maior, a trazer algum tipo de lição, nós contamos uma ilustração que não terá toda a totalidade daquilo que a gente quer dizer, mas que será de alguma forma um meio da gente poder se aproximar daquilo que nós queremos passar. Nós temos as parábolas de Jesus, quando Jesus quer explicar a respeito do reino de Deus, ele coloca para nós várias parábolas. O reino de Deus é como um grande banquete. O reino de Deus é como um pequeno grão, que quando plantado vai crescer e vai dar muitos frutos. O reino de Deus é como uma mulher que tem 10 dracmas, ela perde
depois acha uma, fica muito feliz. É assim quando um pecador se arrepende e adentra o reino de Deus e se salva. As parábolas, elas são assim, histórias do cotidiano que de alguma forma nos aproximam da revelação de Deus. Quando Hansen fala que nós somos parábolas de Jesus, ele tem em mente que eu e você, nós somos de alguma forma responsáveis por reproduzir a imagem do nosso mestre através das nossas próprias vidas. As pessoas não encontrarão Jesus em sua totalidade em nós, mas de alguma forma nós somos um pontapé para isso. Através de nós, Jesus é apresentado para o mundo. Nos últimos 3 anos, eu tenho me dedicado em pensar em algo muito curioso da Escritura. Se você entende que a fé cristã ela é apenas uma quantidade de ideias que a gente concorda, você ainda não entendeu o que é ser um cristão. Ser crente não é apenas concordar com coisas que um pastor ou um pregador diz. Mas a mensagem do Evangelho, a palavra parece difícil, mas eu vou explicar para vocês. Ela é encarnacional, ou seja, ela é algo que nós entendemos e encarnamos na nossa própria vida. Você já parou para pensar na carta de Filemon? Uma carta que Paulo escreve a uma pessoa em particular, tão curta, a gente pode dizer que tem um único capítulo, aonde ele está escrevendo a Filemon que irá receber um escravo fugitivo chamado Onésimo. E o que Paulo faz? Paulo se coloca como uma espécie de mediador. Parafraseando a carta aqui, você pode ler ela em 2 minutinhos na sua casa. Ele vai dizer o seguinte para Filemon: Filemon, receba Onésimo, receba como se ele fosse um irmão em Cristo seu. E se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta. Felipe, mas o que isso tem a ver com a mensagem do Evangelho ser encarnacional? A carta de Filemon é a representação de como eu e você nos relacionamos com o pecado e com o nosso próprio Deus. É como se o próprio Filemon fosse Deus ali. É como se Onésimo fosse cada um de nós, pecadores fugitivos que estão querendo voltar para casa. E que graças à mediação de um Paulo maior chamado Jesus, nós somos resgatados para voltarmos a viver com Filemon. Paulo, ele escreve uma carta não somente trazendo ideias, mas colocando a sua própria experiência como um meio de transformação daqueles que ele pastoreou. Hoje nós comemoramos o Dia do Pastor. E as cartas pastorais, principalmente as cartas de Timóteo aqui, elas são tanto quanto ricas de ensinos, de orientações, de credenciais, de características que um bom obreiro de Deus, um pastor, deve ter. E em 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, Paulo vai dizer que aquele que almeja o episcopado, grande obra ele deseja. É como se Paulo dissesse que o ministério pastoral, meus irmãos, é uma dádiva de Deus, por mais penosa que seja essa caminhada. O ministério pastoral é um privilégio que Deus dá para que pessoas sejam canais e instrumentos dele no pastoreio do seu rebanho. Esse texto que nós lemos, ele é muito curioso, porque Paulo ele está preso e agora aqui possivelmente na última prisão que precedeu a morte dele. Se você puder observar comigo, lá no capítulo 1, você vai ver lá no verso 16, quando ele vai dizer o seguinte: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Paulo já traz para Timóteo aqui a situação histórica dele. Pela fidelidade ao ministério, Paulo se depara, possivelmente agora em Roma, ali após ter sido julgado, e não estar em bons lençóis, vamos dizer assim. Se você vê no verso 6, que nós não lemos, ele vai dizer o seguinte: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Essa é uma expressão, meus irmãos, que traz como sentido uma ênfase num sentimento de morte. É como se Paulo já estivesse sentindo o cheiro da morte, o cheiro da sua condenação agora, o cheiro justamente da imposição romana sobre ele agora. Alguns estudiosos ainda colocam se possivelmente, talvez, ele saiu dessa prisão, mas depois, tempos depois, faleceu. Mas o grande ponto é que Paulo está agora, possivelmente, no fim do seu ministério pastoral, e tem a carta
para Timóteo essa segunda carta como uma espécie de passagem de bastão. Em outras palavras, Paulo, como um pastor experiente, está passando agora para Timóteo aquilo que Timóteo não deve se esquecer a partir de agora na sua jornada como um jovem pastor. Pastores são os maiores exemplos, ou pelo menos devem ser, para a igreja aqui, do que é ser uma parábola de Jesus. Um pastor é chamado justamente para evidenciar na sua própria vida todas as credenciais, e características que Deus também exige de todos nós. E o que eu quero trazer para os irmãos aqui são 4 lições de uma jornada excelente. Que jornada excelente é essa? A jornada de um pastor que combateu o bom combate, que terminou a carreira e que guardou a fé. Nosso querido apóstolo Paulo. Amém? Meus irmãos, se vocês puderem observar, Paulo inicia a carta enfatizando algo que muitas vezes foge do nosso entendimento. E eu arrisco a dizer que talvez não esteja passando na sua cabeça agora. Nós estamos diante de Deus. Agora. E a primeira lição que o apóstolo Paulo coloca para Timóteo é que o ministério cristão, ele nasce na presença de Deus. Olha o que o texto diz para nós. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Muitos de nós temos o entendimento de que o nosso ministério, o nosso exercício ministerial, e aqui eu vou além do ministério pastoral, ele é exercido a partir daquilo que nós temos como qualidades. Nós determinamos o que nós podemos fazer, e assim nós estabelecemos aonde nós devemos estar. Só que o apóstolo Paulo quer deixar bem claro para nós, meus irmãos, que o ministério cristão nasce na obra que Deus está fazendo em nós, e não na obra que nós podemos fazer ele por antecipação. Antes de nos preocuparmos com o que nós podemos dar a Deus, nós precisamos estar preocupados com o que Deus está fazendo em nós, como que Deus está nos formando para a vocação que Ele nos chamou. Muito antes da gente querer pensar que nós somos capazes de todas as coisas, nós precisamos saber se nós estamos com o status correto. E que status é esse? Crentes, salvos, justificados em Cristo e conscientes de que o ministério cristão nasce e permanece na presença de Deus. Sabe por que isso é importante? Aplicando ao ministério pastoral, se um pastor não entende a consciência, não tem a consciência de que o ministério acontece na presença de Deus, ele será tomado pelo narcisismo e pela idolatria. Porque se nós nos esquecemos que o que fazemos é diante do reto e justo juiz, nós nos tornamos senhores de pessoas. Sabe qual é a maior vaidade de um líder? É não exercer amor, mas exercer poder. Todo líder é tentado pelo seu próprio coração a exercer poder. Aí você balança a cabeça comigo, olha só, os líderes. Pior que isso é um desafio de todo crente. Todos nós, meus irmãos, somos tentados pelas nossas vaidades. Todos nós gostamos de receber os tapinhas nas costas, que acariciam de alguma forma o nosso ego, que nos inflamam, que nos colocam numa posição de que nós somos pessoas insubstituíveis no reino de Deus. Que se não for eu que estou lá, se eu não estiver naquele local, as coisas não vão acontecer. Se eu sair, o que será daquela igreja? Coitado de nós. Eu arrisco a dizer que Deus olha para nós, e se não fosse pela misericórdia dEle, o que seria de nós? Meus irmãos, na presença de Deus, é que o nosso ministério nasce, é que o nosso ministério permanece, e é onde nós devemos fazer tudo o que nós almejamos fazer para a glória de Deus, é diante dEle. A Reforma Protestante trouxe uma expressão muito interessante sobre isso. É uma expressão latina intitulada coram Deo, que significa estar diante de Deus. E o que eles tinham em mente quando eles explicaram isso? Eles tinham em mente que a nossa vida em sua totalidade, ela é diante do Senhor. Você acorda diante de Deus. Você trabalha diante de Deus. Você tem seus relacionamentos afetivos, tudo que você tem na sua relação familiar, a sua relação profissional, ou seja, toda a sua vida, a sua existência, ela acontece diante de Deus.
A gente muitas vezes sacraliza tanto a nossa espiritualidade que a gente pensa que quando a gente passa por essa porta aqui, saindo daqui a alguns minutos, as coisas se desligam. E a gente agora vai encarar a vida como se Deus não estivesse diante de nós. Sabe o que Paulo quer gerar no coração de Timóteo, meus irmãos? Eu espero que isso de alguma forma, pelo Espírito de Deus, seja gerado no seu coração. Temor. Tudo que nós fazemos na nossa vida como crentes tem que ser debaixo do temor do Senhor. Porque é na presença de Deus que as nossas vidas são vivenciadas. A idolatria, ela bate a porta todos os dias. Quando você olha para a sua igreja e você fala, eu não preciso da igreja, eu não preciso de liderança, eu não preciso de pastores, eu posso viver a minha espiritualidade sozinho. Você está muito mais distante do Senhor do que você imagina. Ou quando nós estamos aqui e achamos que os resultados à nossa volta são sinônimo de sucesso espiritual. Sabe o que é interessante? Existe muita coisa que a gente faz na igreja que a gente pode fazer sem o temor de Deus, meus irmãos. A gente pode participar de um ministério de louvor, uma ação social, uma ação missionária e fazer qualquer outra coisa aqui sem o temor do Senhor. A gente pode congregar e entrar cada domingo aqui e cultuar a Deus sem o temor do Senhor. Não é esse o foco do nosso sermão, mas uma pequena aplicação. Quando você adentra aqui e você começa a determinar aquilo que vai tornar o seu culto como um culto agradável ou não para você, você está sem o temor de Deus. Como assim, Felipe? Eu não gostei das músicas hoje, eu não vou cantar. E o texto que o pastor escolheu, eu não gosto desse tipo de texto. Então, a gente se esquece de Deus aqui. A gente vive a nossa vida como se Deus não estivesse. O que estivesse aqui é apenas um amontoado de pessoas que estão em busca de algum tipo de entretenimento dominical ou algum tipo de degustação semanal. A gente deixa de ser discípulo de Jesus e passa a ser cliente dominical. Porque a gente se esquece de que é na presença de Deus que nós estamos. Essa é a primeira lição que Paulo coloca para Timóteo. Timóteo, você como um jovem pastor, nunca se esqueça de que é na presença de Deus que o nosso ministério acontece. A segunda lição, meus irmãos, é de que se a perspectiva que nós devemos ter é que na presença de Deus que o ministério acontece, um jovem pastor não pode se esquecer que a atividade dele consiste em ter uma liderança corajosa. Mas o que é uma liderança corajosa? Olha o que o texto vai dizer para nós no verso 2. Acompanhe aí, se você puder. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. A consciência da presença de Deus traz uma grande responsabilidade para todo crente. Fidelidade a Ele. Se você está consciente de que Deus está diante de você a todo momento, e que você é, de alguma forma, um representante de Jesus naquilo que você faz, fidelidade faz parte do seu roteiro de vida. Fidelidade a Ele faz parte de tudo aquilo que você precisa fazer, aonde você estiver. Mas o que isso tem a ver com o texto, Felipe? Para um jovem pastor, isso implica pregar a verdade a todo e qualquer custo. Pregue a palavra. E é interessante quando a gente começa a determinar o que é importante para nós como crentes. Faça esse exercício agora. O que é essencial para você como um crente? O que é essencial para a sua jornada como um crente? O que para você, se você tivesse que escolher entre uma coisa que você deveria preservar na sua espiritualidade, o que a gente teria aí? Eu sou uma pessoa de oração, eu oro demais. Só que se você ora sem o texto bíblico ao seu lado, você vira apenas um emocionado. Você vira apenas uma pessoa que será sensível demais para uma vida que é pesada demais. A Escritura, meus irmãos, ela é o fundamento para a gente viver uma vida corajosa. Porque é ela que nos dá tudo o que nós precisamos para vivermos em fidelidade.
Um pastor, ele é chamado a liderar com coragem, e liderança não acontece sem a palavra de Deus, porque um pastor, ele não é autônomo. Um pastor é submisso a um pastor maior. Todo pastor é submisso a Jesus Cristo. Todo cristão é submisso a Jesus Cristo. Eu não sei você, mas quando nós temos a oportunidade de aconselhar alguém, ou quando um pastor vai aconselhar alguém, eu não sei qual que é o tipo de expectativa que você tem para com o pastor. Acho que o pastor ele vai resolver o meu problema. É como se pastores fossem mecânicos de vidas, né? Como se pastores fossem pessoas que estivessem ali para trocar uma borracha, para trocar um pneu. Um pastor não é um mecânico de vida. Um pastor é alguém que foi chamado para ensinar o rebanho de Jesus Cristo a orar a Deus, a confiar em Deus, a descansar no Senhor. Isso por meio da palavra. Quando nós nos deparamos diante de um servo de Deus, o nosso anseio tem que ser de ouvir a voz de Deus através dele. Nós não estamos interessados em opiniões humanas, meus irmãos. Eu não tenho nada a oferecer para vocês que seja maior do que Jesus. Eu não tenho nada a oferecer para vocês e mais nenhum outro líder que vocês tenham, mais nenhum outro pastor que vocês tenham, o pastor Oséias que aqui está, o pastor Gilmar que é também um dos pastores da nossa igreja, não tem nada maior de valor a oferecer que seja maior do que Jesus. O que é interessante é que o texto diz que ele deve pregar a palavra e eles têm que estar preparados o tempo e fora de tempo. Isso pressupõe para nós continuidade. A palavra não é algo que ela apenas nos acerta e nós caímos, levantamos e vamos embora. A palavra ela nos carrega. A palavra nos conduz. A palavra é como se fosse uma espécie de narrador. Ela narra os nossos passos. Ela traz o script pelo qual a gente deve caminhar. Só que qual que é o grande problema? Se nós nos esquecemos que é na presença de Deus que o ministério acontece, seja você um pastor, seja você um servo de Deus, você será tentado a justamente exercer poder sobre as pessoas. Uma das maiores tentações da liderança é justamente essa: controlar pessoas. E às vezes é fácil controlar pessoas, irmãos. Porque você controla pessoas quando você sempre diz aquilo que elas querem ouvir. Paulo coloca para nós que Timóteo deve repreender, corrigir e exortar com toda a paciência e doutrina. Todo e qualquer exercício de repreensão, correção, exortação, o que quer que seja num ambiente cristão, se que Deus chamou os servos dele para fazer. Para que eles possam de alguma forma ela pressupõe restauração no reino de Deus. Um pastor ele é chamado para exercer essa liderança corajosa, essa liderança que é pautada pela palavra, essa liderança que é nada mais nada menos do que se colocar como um instrumento de canal pelo qual o próprio Deus fala através dele, justamente para que vidas sejam restauradas. A maior dificuldade que um pastor às vezes tem é justamente lidar com o seu próprio coração, tendo que lidar com os corações das outras pessoas também. Nós precisamos, meus irmãos, resgatar algo muito importante para a fé cristã: o exercício da misericórdia. E eu jogo para vocês uma pergunta reflexiva. Na vida de vocês, vocês foram e têm sido misericordiosos com seus pastores? Vocês têm sido graciosos com seus pastores?
ou eles têm sido apenas aqueles pelos quais nós nos aproximamos com a nossa bolsa cheia de interesses para que eles resolvam os nossos problemas? E eu digo isso porque a terceira lição que nós temos, ela é um tanto quanto visível para todos nós no mundo que nós vivemos. Se a primeira lição que Paulo coloca para Timóteo é que ele deve se lembrar que o ministério nasce na presença de Deus, e que a segunda é que ele deve liderar com coragem por meio da própria palavra de Deus, a terceira é que um pastor fiel deve esperar rejeição. Olha o que o texto diz no verso 3, se você puder ver. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. É muito curioso ver que Paulo encoraja Timóteo a pregar a palavra, a corrigir, a exortar com paciência e na doutrina. Mas Timóteo, vai ter um tempo que eles não vão ouvir você não. Vai vir um tempo em que você vai ser rejeitado. Mas isso é importante para os pastores, porque a gente não pode determinar a eficácia de um ministério pela resposta positiva das pessoas. A eficiência de um ministério, ela se dá pela fidelidade ao Evangelho, e não por aquilo que as pessoas respondem ao Evangelho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quem lida com o coração de gente pecadora é somente o Criador de todas as coisas. Gente não muda a gente. Sabe por que se você não muda o coração do seu filho? Porque não cabe a você fazer isso. Sabe por que você não consegue mudar o coração do seu esposo, da sua esposa? Sabe por que você não consegue mudar o coração das pessoas à sua volta? Porque não cabe a você fazer isso. Isso é uma prerrogativa do próprio Deus. Ele é o único que pode fazer isso. E como que isso acontece? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é por isso que um pastor lidera com coragem pela pregação da palavra. Mas olha o que o texto diz, continuando, verso 3. Ao contrário, aqueles que rejeitarão a sã doutrina, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Verso 4, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. A ideia da rejeição ela é complicada no ministério pastoral. Eu ainda não sou um pastor, mas eu já tenho um estágio do que eu acredito que o pastor Osésio, o pastor Gilmar e tantos outros pastores que nós conhecemos vivenciam. A rejeição. Pastores, meus irmãos, são muitas vezes solitários. Pastores são muitas vezes pessoas que não têm em quem se ancorar. Já parou para pensar nisso? Você tem o pastor Osésio tem quem? Ele tem pessoas, fiquem tranquilos que ele tem pessoas. Mas é importante a gente pensar nisso. É importante a gente considerar isso. Porque talvez nós sejamos essas pessoas aqui, que somos seletivos quanto aos pregadores que queremos escutar, porque nós só queremos receber. Nós só queremos aquilo que não vai trazer coceira, né, nos ouvidos. Sabe o que é engraçado? É olhar para o texto e perceber que, olhando para o lado do pastor, isso é uma coisa que eu me pergunto muitas vezes. É muito perigoso você ser elogiado depois de um sermão. Sabe por quê? Porque eu sempre vou me perguntar, o que levou essa pessoa a trazer esse elogio? Porque se eu sou alguém que não estou pregando a sã doutrina, talvez eu seja alguém que esteja aumentando a quantidade de pessoas que querem ouvir apenas aquilo que agrada ao ouvido delas, e não aquilo que a Escritura tem a dizer. É por isso que o papel de um pastor é ser fiel, e cabe a Deus fazer aquilo que Ele quiser fazer com a Escritura, pela qual é derramada sobre o povo dEle. A rejeição, meus irmãos, faz parte do caminho pastoral. E a gente não pode esquecer que quem está falando isso é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo tem uma cartilha um tanto quanto extensa de sofrimentos, de chicotadas, de apedrejamentos, de naufrágios, de tantas coisas que ele sofreu por ter sido fiel. Tantas coisas que ele recebeu sobre si por ter sido alguém que pregou a palavra com coragem, por ter sido alguém que teve sempre a consciência de que diante de Deus era o ministério dele que estava acontecendo.
as coisas não mudaram. E pastores hoje são chamados a serem fiéis, mas a estarem preparados para a rejeição. E a rejeição, ela é muito dolorosa. Porque a rejeição muitas vezes faz com que a gente se volte para nós e questione se nós temos valor. É ou não é assim? Pense em você. Quando nós somos rejeitados, o nosso coração de alguma forma quer nos convencer de que nós não temos valor. Só que é aí que o fundamento de saber que o nosso ministério nasce na presença de Deus se torna uma lição de consolo. Porque aquele que chamou a cada um de nós, Ele é fiel para cumprir. O próprio apóstolo Paulo, ele tem essa consciência. Olha que interessante, se você puder ver no capítulo 1, no verso 8, olha o que ele vai dizer. Preso e, obviamente, depois aqui, dando as lições a Timóteo, anteriormente ele já havia falado sobre ele mesmo. Olha o que ele diz no verso 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim. Ele está encorajando Timóteo a não sentir vergonha dele que está preso. Eu estou preso, Timóteo, não sinta vergonha de testemunhar e falar que você é um discípulo meu, que você é alguém que confia em mim e que está seguindo meus passos. Ele continua, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe luz à vida e à imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. A vida ministerial, meus irmãos, e tenha em mente, quando eu digo vida ministerial, não se aplica somente ao pastor, mas ao seu exercício ministerial. Ela deve ser consciente justamente de qual é a voz que nos convoca. Quem convocou a cada um de nós é muito maior do que toda e qualquer circunstância que nós venhamos enfrentar. É muito maior do que toda e qualquer rejeição que possa trazer desânimo para nós. Nós não temos um compromisso com pessoas. Num primeiro momento, nós temos um compromisso acima de tudo com o Senhor. Eu acho que a melhor maneira, e melhor dizendo, a única maneira pela qual a gente encara a vida como ela é tendo uma esperança futura nos motivando hoje. O que Paulo tem é uma esperança futura. O que Paulo tem é justamente um sentimento de que ele tem garantias diante de Deus. Não garantias compradas, mas garantias dadas por graça. Garantias de alguém que entende a fidelidade do Deus que serve. Se você é alguém que está aqui vivenciando a sua vida como crente e a saúde da sua vida espiritual é determinada pelo sucesso que você tem diante dos homens, você é um miserável. Você é um miserável neste mundo. Porque a nossa pátria, meus irmãos, ela é muito maior do que isso. O gozo celestial que teremos é muito maior do que isso. A aprovação já dada pelo próprio Deus é muito maior do que isso. Porque nós somos bem-aventurados. E você sabe o que significa ser bem-aventurado? As nossas traduções traduzem como felizes. Mas a ideia é mais ou menos como se Deus estivesse se voltando para nós e dizendo: parabéns, você está aprovado. Um bem-aventurado é aquele que recebe uma bênção especial da parte de Deus. E é por isso que ele é feliz. É por isso que ele é, porque ele é um agraciado de alguma forma. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E a sua vida será como? Será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não secam. Meus irmãos, a Bíblia é muito mais do que o livro que a gente guarda na gaveta. Mas ela é um instrumento pastoral pelo qual o próprio Deus, através da vida de pastores, nos conduz.
Nós não estamos aqui para escolhermos aquilo que nós precisamos. Porque aqueles pelo qual Paulo classifica aqui são aqueles que querem determinar a dieta espiritual deles. Eles juntarão mestres para si mesmos. Eles são aqueles que determinam quem são os pastores efetivos, quem são os pastores pelos quais eles devem dar os seus ouvidos. O grande ponto é que o que determina que um pastor é digno dos nossos ouvidos é a fidelidade dele. E a pergunta que eu faço a você é: você sabe determinar se um pastor é fiel? Você sabe qualificar se aquilo que você está ouvindo agora é a palavra de Deus? Porque isso vai dizer muito a respeito do relacionamento que você tem fora desse ambiente. Isso vai dizer muito a respeito do relacionamento que você tem com Jesus na sua casa. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, ela também está lá. E é lá que o ministério também acontece. A última lição, meus irmãos. Um pastor é chamado a se lembrar sempre de que é na presença de Deus que o ministério acontece. Ele é chamado a liderar com coragem pela pregação da palavra. Ele tem a consciência de que, deve ter a consciência de que ele será rejeitado pela sua fidelidade. Mas por último, um pastor, ele é chamado a perseverança. E essa é a última lição que Paulo dá. Persevere, Timóteo. Olha o que o verso 5 vai dizer. Independente daqueles que irão recusar a sua mensagem, independente daquele que vão ajuntar mestres para si, daqueles que serão justamente contrários ao que você está pregando, você seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente seu ministério. A perseverança é uma das doutrinas mais maravilhosas da Escritura. Eu incentivo você a... No Google você consegue ter, no próprio YouTube, pessoas boas que ensinem um pouco sobre perseverança para você se sentir um pouco mais encorajado. Mas, se vocês me permitem aqui um ponto, a perseverança ela é uma das mais graciosas da parte de Deus, porque nós vemos na Escritura que aquele que faz perseverar é o que torna a perseverança eficiente. Perseverança não é algo que acontece somente porque a gente tem a força da perseverança em nós. A perseverança é uma dádiva de Deus. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Pastores fiéis preservam, porque o Supremo Pastor assim faz, meus irmãos. Pastores fiéis permanecem no seu ministério, porque assim Deus faz. A vida cristã é da mesma forma. Todas as garantias que nós temos de que nós somos salvos em Jesus e que até o fim assim será, é porque Deus nos dá em Cristo isso. A gente não pode esquecer, ser uma parábola de Jesus é ser esse modelo de discípulo pelo qual nós encorajamos uns aos outros pelas convicções corretas que temos que afetam a maneira que a gente vive. Um discípulo, ele tem a consciência da presença de Deus, ele exerce a sua vida com coragem pela palavra, ele está preparado para receber qualquer rejeição, porque o compromisso que ele tem é com aquele que o chamou, e ele persevera, porque assim a graça de Deus atua em nós. O dia de hoje é um dia onde nós celebramos pelos pastores que temos. Porque não tem sido mais novidade pastores se suicidarem. Não tem sido mais novidade pastores tirarem a própria vida por não aguentarem mais. Pastores se entregarem por não aguentarem mais. Meus irmãos, nós precisamos ser pessoas que de fato promovem um ambiente que de fato seja abençoador para aqueles que Deus levantou. Um pastor, professor meu do seminário, bem conhecido, talvez alguns de vocês aqui o conheçam, o nome dele é Ziel Machado. Ele me deu a matéria de prática do pastorado no ano passado. E eu conversei com ele um tempo atrás, e depois de uma aula mesmo, a gente conversando de uma frase que é muito, eu acho que muito propícia para nós, na vida como um todo, assim. Onde ele diz que
Deus não nos coloca em cenários ideais, mas em cenários reais. Deus não nos coloca em cenários ideais, mas em cenários reais. A gente idealiza muita coisa para a vida. A gente projeta a vida idealizada, a vida ideal de sucesso. Só que a vida real ela é diferente, meus irmãos. A vida real é pesarosa. E um pastor experiente como o apóstolo Paulo deixou isso para nós. A vida de fidelidade dele o levou aonde ele estava, preso. Ele passou esse bastão para Timóteo como alguém que depois, segundo a tradição, iria pastorear a igreja de Éfeso. E que deveria dar continuidade a justamente essa condução que o apóstolo lhe fez. Da mesma maneira, eu e você hoje também recebemos o bastão do Evangelho, para que com fidelidade, com perseverança, com coragem e consciência da presença de Deus, nos cenários reais da vida, a gente exerça o ministério cristão. Santo Deus, obrigado, meu Pai, pela tua imensa graça, pelo teu favor. Obrigado porque o Senhor é fiel, Pai, aos teus propósitos. O compromisso que o Senhor tem com nós é um compromisso firmado no Senhor mesmo, na sua fidelidade, no seu caráter. Encorajados pelo Senhor a sermos fiéis às nossas vidas. Nos livre da mediocridade espiritual, Pai. Nos livre de uma vida que não agrada ao Senhor, de uma vida, meu Pai, que entristece o teu espírito, de uma vida que não honra o santo nome que carregamos. Nos ajude, meu Deus, a vivermos de modo abençoador através de nossas vidas para com os nossos pastores aqui. A começar por mim, por todos os nossos irmãos que aqui estão, a nossa igreja, que nós sejamos canais de bênção para o pastor Oséias, para o pastor Gilmar, que nós sejamos pessoas que, como parábolas de Jesus, estejam, ó Pai, sendo instrumentos de espelho para refletir a tua imagem, para refletir o Senhor, o nosso Salvador. E assim as pessoas possam ver, ó Pai, que aqui há um santo rebanho sendo pastoreado por pastores fiéis, que têm sido fiéis ao Supremo Pastor, ó Pai. Ó Deus, nos ajude, perdoe nossos pecados e falhas. Santifica as nossas vidas pela Tua maravilhosa graça. Essa é a nossa oração com fé no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que bênção, né? Sermos aí impactados pela palavra de Deus, através do nosso irmão Felipe. Deus continue te abençoando, meu irmão, grandemente. Irmãos, vamos então cantar um cântico agora, né, de encerramento, é isso? E a gente vai ficar de pé, depois eu vou fazer a oração final, encerrando o culto. Podemos confiar, só vós criou o céu e a terra. Podemos descansar, seu poder limita as águas do mar. Que nos dá motivos pra viver. Hoje é o dia que o Senhor já fez. Quem garante um novo amanhã é quem nunca falhou e nunca falhará.
podemos confiar. Sua voz criou o céu e a terra. Podemos descansar. O seu poder limita as águas do mar. Quem nos dá motivos para viver? Hoje é o dia que o Senhor já fez. Quem garante um novo amanhã é quem nunca falhou e nunca falhará. Amanhã nada nos faltará. O bom pastor nos acompanhará. Certamente o sol irá brilhar. Em Cristo tudo novo se fará. Amanhã nada nos faltará. O bom pastor nos acompanhará. Certamente o sol irá brilhar. Em Cristo tudo novo se fará. Em Cristo tudo novo se fará. Em Cristo tudo novo se fará. Amém. Louvado seja o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos por esse culto, agradecemos ao Senhor por esses irmãos que aqui se encontram, pelos irmãos também que não estão aqui presentes, mas estão acompanhando de forma online, que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoar a todos. Agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam com o seu povo aqui presente, espalhados pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Se você puder, cumprimente o seu irmão, diga a ele uma boa noite, dê um abraço. Como é bom estarmos em comunhão.